Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre os passos cada vez mais decisivos que as nações europeias estão tomando em direção à formação de um autêntico exército europeu, totalmente integrado e funcional, um sonho cada vez mais real. Se gostarem do vídeo, deixem aqui as suas curtidas e não se esqueçam também de seguirem o canal nas outras redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook e também no Instagram. Os links estão todos aqui na descrição. Durante quase 1500 anos, desde a queda do Império Romano do Ocidente, a Europa foi sempre um autêntico barril de pólvora. Centenas de pequenos principados e reinos lutavam entre si até a morte, com vastos territórios mudando constantemente de mãos após cada batalha. E com o passar dos séculos, após a consolidação das fronteiras modernas, ao invés dessa situação melhorar, tudo ficou pior, principalmente com o avanço da tecnologia. Em 1914, estourou na Europa uma guerra colossal, travada por membros da mesma família. O rei George V do Reino Unido, o Kaiser Wilhelm II da Alemanha e o czar Nicolau II da Rússia eram todos primos e combateram entre si numa guerra terrível que remodelou a Europa como se conhecia até então. Após a Primeira Guerra Mundial, que foi essencialmente uma guerra europeia, impérios seculares ou mesmo milenares desmoronaram. O Império Austro-Húngaro deixou de existir e o Império Otomano, que tinha sido um dos maiores do mundo, foi retaliado, dando origem a uma miríade de pequenos países e territórios. Apenas 20 anos depois, a Europa, ainda se recuperando de uma guerra, mergulhou em outra muito pior e muito mais devastadora. Um conflito de extermínio que elevou a um novo nível os horrores e as desgraças da guerra. Essa nova guerra, também ela europeia, alastrou-se por todo o mundo, e quando finalmente acabou, em 1945, continentes inteiros estavam devastados. Durante quase 1500 anos, as maiores e mais destrutivas guerras da humanidade tinham começado na Europa, e isso tinha que mudar. No final da década de 40 e ao longo da década de 50, começou a se formar o embrião daquilo que mais tarde se transformaria na União Europeia. Primeiro foi o Tratado de Paris, que em 1951 reuniu a Bélgica, a França, a Alemanha Ocidental, a Itália, a Holanda e o Luxemburgo. Nesse tratado, a produção industrial desses países seria regulada e controlada por uma unidade supranacional, justamente para evitar que um país se dedicasse em excesso à produção militar. Ficaria conhecido como a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e foi seguida em 1957 pela Comunidade Econômica Europeia, através da assinatura do Tratado de Roma, que previa a redução das alíquotas fronteiriças, o que permitiria uma total e completa integração comercial e industrial na Europa. Nas décadas seguintes foram tomadas medidas decisivas para ampliar ainda mais essa integração, como por exemplo o Tratado de Schengen, que eliminou as fronteiras entre os países. Através desse tratado, viajar, por exemplo, da França para a Alemanha é como, no Brasil, viajar entre o estado do Paraná e o estado de São Paulo. Mas o ponto de viragem decisivo viria em 2009, com o chamado Tratado de Lisboa, que alterou a estrutura legal da União Europeia, pavimentando o caminho para uma futura Europa federativa. Através desse tratado, foi criada a figura permanente do presidente do Conselho Europeu e foram reforçadas as posições comunitárias referentes à política externa e de segurança. Como consequência de todas essas medidas, desde 1945 e pela primeira vez em 1500 anos de história, a Europa não é palco de um grande conflito militar. Um período de paz de mais de 70 anos que há séculos não se verificava naquele continente. Mas os europeus querem mais, e no dia 16 de novembro de 2017 assinaram o PESCO, sigla que em inglês significa Estrutura de Cooperação Permanente.
O PESCO foi assinado por 23 países europeus e, através dele, esses países poderão avançar com projetos conjuntos na área da defesa, o que inclui a compra de material militar. Dentre as várias medidas adotadas, foi criado um fundo de 6 bilhões de dólares destinado à aquisição de armas, e mais de 50 projetos conjuntos de defesa já foram apresentados pelos signatários. O PESCO, com as suas estruturas comunitárias de defesa e cooperação, é visto como o embrião do chamado Exército Europeu, uma organização que no futuro implicará a existência de um órgão único de defesa para toda a Europa, com um ministro de defesa europeu coordenando de forma conjunta os exércitos dos países membros. Esse esforço é liderado pelas duas maiores potências da Europa continental, a Alemanha e a França, que assistem com preocupação o afastamento dos Estados Unidos. Apesar da OTAN continuar firme e forte, com o presidente Donald Trump tendo reafirmado a importância dessa organização, a Europa não quer mais depender dos Estados Unidos na questão da defesa, e a única forma de alcançar a autonomia nessa área é através de uma grande integração militar. Mesmo desconsiderando as Forças Armadas Britânicas e se considerarmos apenas as Forças Armadas da Alemanha, da França, da Itália, da Espanha e da Polônia, o número de militares ativos alcança o 1.200.000 soldados, o que colocaria a Europa como a quarta maior força militar do mundo em termos de efetivos, atrás apenas da China, dos Estados Unidos e da Índia, mas bem à frente da Rússia. Os países europeus já deixaram bem claro que o objetivo não é acabar com a OTAN, que permanecerá como uma organização militar defensiva. O que a Europa quer é uma verdadeira e realmente autêntica integração militar, com soldados oriundos da Espanha, da França ou da Alemanha, treinando e combatendo debaixo de uma mesma bandeira. Através da integração econômica, a Europa alcançou a paz na segunda metade do século XX, mas para manter essa paz no século XXI, só mesmo através da integração política e militar. Não se esqueçam que os combos voltaram na loja, com um espetacular desconto de 15% nos 6 combos pré-definidos e de 10% no combo personalizável. Essa promoção não é passageira e veio mesmo para ficar. Por isso, aproveite essa oportunidade e economize comprando aquele presente especial de Natal, ao mesmo tempo em que você apoia diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar.